Agora, muito boa noite a todos, muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez, sempre muito agradável esse nosso papo, esse nosso aprendizado e principalmente essa nossa conexão, né? Isso faz um bem enorme para todos nós e é quase como se estivéssemos presencialmente, porque as nossas energias estão conectadas em mais alto nível. Gratidão também a todos aqueles queridos que nos acompanham no plano extrafísico, aos nossos mentores, aos mentores do Lar Seara Esperança, aqueles amigos queridos que nos acompanham nesse encontro semanal e aos que forem aqui trazidos pelas forças do bem, sejam todos muito bem-vindos. Convidamos a todos para iniciarmos com a oração de gratidão ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, e a todos aqueles que nos assistem, nos intuam, que possamos, apesar de todas as nossas inúmeras imperfeições, sermos ferramentas úteis e dóceis e que possamos nos fazer compreender e ser compreendidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Irene. Boa noite, Mário. Boa noite. Salve, salve. Vamos estarmos juntos aqui, vamos ver se tem mais alguém chegando. Acho que ainda não. Bom, nós vamos dar início hoje com o capítulo 11. Semana passada nós estudamos sobre a lei da vibração e hoje vamos tirar o vi e vamos estudar a lei da ação, que é de extrema importância, como todas, né? Mas que essa tem assim a peculiaridade de nos abrir a mente para a nossa capacidade de sermos co-criadores, o que só é possível, enquanto estamos aqui no tridimensional, através das nossas ações. Por melhores que sejam as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, se nós não nos colocamos em ação, nós não conseguimos criar. E a Melissa vai falar sobre isso agora. Contigo, Mel. Então vamos lá. A ação deve culminar em sabedoria. Bhagavad Gita. Muitos trabalham em produções pessoais ou se dedicam a causas sociais mais amplas na tentativa de transformar o mundo num lugar melhor para se viver. Mas formar um grupo para atingir alguma meta é geralmente uma experiência frustrante. É possível até traçar planos e reunir pessoas aparentemente engajadas na causa em questão. Mas, a menos que haja uma crise visível, é difícil fazer com que todos mantenham o nível de ação necessário à resolução dos problemas. Parece que passamos de um problema ao outro sem chegar a agir no sentido de dar passos significativos para a sua resolução. A ação envolve, inevitavelmente, alguma mudança de comportamento. Exige disciplina e esforço para efetuar mudanças na vida. Por isso, desenvolvemos mecanismos inteligentes que nos impedem de entrar em ação. Lidamos com o trivial, com as coisas que conhecemos, evitando o nível de esforço necessário para lidar com problemas mais difíceis, em que os passos não são claros e o risco de fracasso é alto. Estamos dispostos a nos contentar com menos do que podemos realizar, sozinhos ou por intermédio de nossas intuições.
parece que perdemos a capacidade de estabelecer metas, de traçar planos e de lutar para atingir essas metas. Mas essas ações, acompanhadas de pensamentos positivos e expressões de amor, nos permitem manifestar e atingir nossos desejos. O problema parece estar em várias áreas. Por mais estranho que pareça, muitos não sabem o que desejam. Queremos ter conforto e continuar vivendo sem maiores problemas. Mas poucos têm metas que só podem ser atingidas com paixão. Metas e desejos são o combustível do sucesso. Alguns círculos gerenciais têm uma certa consciência da importância das metas. São entendidas aí como uma visão de onde se quer estar no futuro. É esse estado ideal que muitos não conseguem visualizar ou sonhar. O segundo problema é que às vezes não percebemos quais são as ações ou os passos necessários à realização da meta. Saber desenvolver um programa, ou seja, saber identificar e empreender as muitas ações menores que levam à meta desejada, é uma parte essencial da luta para a realização. É preciso também ter a vontade para persistir em nossas crenças e ações quando deparamos com conflitos ou dificuldades. A persistência e a capacidade de ser fiel a um sonho são partes críticas do sucesso. Finalmente, nem todos percebem a relação entre o físico e o espiritual. Embora na terceira dimensão a ação seja essencial, ela deve ser acompanhada por pensamentos e expressões positivas de carinho e amor. É importante saber que o mundo celestial tem várias maneiras de nos ajudar e que basta pedir essa ajuda. Pedir e vos será dado. Deve se tornar uma realidade em nossa vida. El Morya fala da importância da lei de ação na mensagem que se segue. Eu o saúdo com o amor dos Cristos e a sabedoria do Buda. Eu, El Morya, estou contente por lhes trazer o conhecimento e a compreensão de como aplicar as leis universais na terceira, quarta e quinta dimensões. A aplicação dessas leis é possível pela lei da ação. Nas dimensões superiores de tempo e espaço, como os domínios da quinta dimensão para cima, a manifestação vem do pensamento e da expressão do amor que emana de dentro. Nas dimensões abaixo da quinta dimensão, como a terceira, os pensamentos devem ser acompanhados da ação para que a manifestação ocorra. Isto se deve ao fato de a terceira dimensão ser uma existência tridimensional, que acompanha o mundo físico. As coisas que habitam a terceira dimensão na Terra são sólidas, líquidas ou gasosas, embora seu fundamento tenha origem no etérico. A densidade encerra a existência na Terra. É importante ter em mente esse conceito quando se vive numa realidade tridimensional. É assim porque as formas tridimensionais precisam de uma força maior que as ajude a reposicionar os elétrons em outras existências. É por causa da densidade que a lei da ação precisa ser aplicada para que a manifestação se dê com mais facilidade no plano da Terra. A compreensão da lei da vibração
e dos princípios subjacentes a ela, permite que os seres humanos passem da realidade tridimensional para realidades mais altas. Consciência e pensamentos modificados são a chave para a transformação bem-sucedida. À medida que a consciência se eleva, a pessoa começa a modificar lentamente seu padrão vibracional, evoluindo da terceira dimensão para a quinta. À medida que aumenta o alcance vibracional da pessoa, o campo áurico começa a se alinhar com a luz branca. Quanto mais luz houver no interior da consciência, maior o poder que a pessoa terá para manifestar coisas apenas com o poder da mente, acompanhado de amor. Mas, enquanto a consciência não atinge um nível suficientemente alto, ela deve aplicar a lei da ação para manifestar o que deseja criar. A realidade é que hoje muitas almas se lembram do tempo em que bastava pensar, quando a vida não era tão difícil, com dias cheios de prazer, disciplina e dedicação ao próprio avanço e ao avanço do grupo. Hoje, com um mundo diferente, muitas almas ficam confusas, porque sabem que é possível viver uma vida de harmonia, paz, satisfação e abundância, mas essa não é a vida que têm. Ainda não chegaram a essa existência superior porque seus pensamentos não são bastante fortes e porque sua luz interior não é suficiente para sustentar uma existência mais alta. Muitas se perguntam por que ainda há dor e sofrimento em seus ambientes. Se me permitem a audácia, vou fazer um diagnóstico dessa situação. As pessoas não estão manifestando o que querem, no grau que desejam, porque não estão aplicando plenamente a lei da ação. Suas almas lembram de uma existência em Atlântida e de outras realidades semelhantes quando não precisavam dessa lei, mas suas mentes esqueceram que agora estão enraizadas numa realidade tridimensional. Se aplicarem mais ação a seus sonhos e focalizarem a vontade e as emoções, tudo o que desejam se tornará realidade. A Terra está agora transitando da terceira para a quinta dimensão. As pessoas que agora vivem na Terra têm as vibrações de todas essas dimensões, e até mesmo de dimensões mais baixas e mais altas. As que modificaram com sucesso sua consciência, sintonizando-a com dimensões mais altas, têm poucos problemas para manifestar tudo o que seu coração deseja. As que têm vibrações sintonizadas com as da terceira dimensão ou mais baixas, devem compreender que a ação é necessária para mover o elétron e criar o que está em seus sonhos. Vão se passar muitos anos antes que a Terra se posicione firmemente na quinta dimensão. E as pessoas vão levar o mesmo tempo para modificar suas frequências vibracionais, porque a Terra e a humanidade são um. Por isso, aconselhamos que a lei da ação seja levada a sério. É só com a aplicação dessa lei que podemos nos tornar co-criadores ao lado de Deus, trazendo o céu para a terra. É essa a razão de ser da humanidade. A lei da ação significa que cada um deve se engajar em atividades que favoreçam pensamentos, sonhos, emoções e palavras. Mas antes, deve ser firmado um compromisso, pois esse estágio serve de base ao princípio básico da lei da ação. O compromisso depois é transformado num plano, e o plano é então sustentado pela paixão. Finalmente, as tarefas devem ser concluídas, pois a ação no plano físico
forma os vínculos que ligam os aspectos da energia que trabalham para a manifestação. Simplificando, pensamentos, emoções, palavras e ações são as chaves para a realização em Deus. Mas a realização em Deus significa também você. Você nada faz. É o Pai, Mãe interior que tudo faz. Elevar a luz interior. Viver uma vida ligada ao eu superior. Pôr em ação o que você quer interiormente e aplicar disciplina e força de vontade são os fatores que fazem com que a força de Deus atue por intermédio de você. Torne-se um com essa força e a vontade de Deus se tornará um com você. Adonai, caros comandantes da força, eu sou El Moria. Resumo. A aplicação da lei da ação é uma pré-condição para o uso efetivo das leis universais. As ações devem ser compreendidas da seguinte maneira: a ação exige mudança de comportamento, capacidade de estabelecer metas e de lutar por sua conquista ou manifestação. Os obstáculos mais comuns para a aplicação da lei da ação são incapacidade de estabelecer metas significativas, falta de habilidade ou disciplina para desenvolver planos ou um programa para atingir as metas desejadas, falta de persistência ou incapacidade de unir o desenvolvimento físico ao espiritual. Na quarta e quinta dimensões, a manifestação pode ser atingida pelo pensamento e expressões de amor, mas, na terceira dimensão, a ação é necessária para que a manifestação ocorra. À medida que elevarmos o padrão vibracional, poderemos manifestar as coisas com o poder da mente, acompanhado de amor. Quando aplicamos a lei de ação, crescemos espiritualmente no sentido de sermos co-criadores ao lado de Deus. As pessoas podem aplicar a lei de ação firmando um compromisso e se engajando em atividades que favoreçam pensamentos, sonhos, emoções, palavras e ações. Então, agora, gente, apesar do texto ter sido curtinho, existe muito conteúdo para reflexão e eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência pessoal sobre a lei da ação. É o seguinte, eu e o Zé, a gente tem um amigo que, sem ter o conhecimento dessas leis universais, ele colocou em prática esses princípios sem saber e obteve um resultado concreto. Como? Eu vou explicar. No meu dia a dia, eu sou uma pessoa assim, muito
relapsa. Eu não costumo fazer orações periódicas na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir, nada disso. Eu não consigo fazer orações memorizadas, assim, tipo do Pai Nosso, da Ave Maria, da Prece de Caritas, que é uma das minhas preferidas, nada disso. Eu sigo um programa de orações que ele tem 63 afirmações positivas e que ele começa num domingo. Ele chama Programa Espiritual de Orações. Eu ganhei de uma amiga minha quando eu estava num momento de desespero na minha vida. E ela me deu e falou assim para mim: olha, eu não sei se vai fazer alguma diferença para você, mas para mim fez. É uma pessoa muito católica, muito fervorosa, enfim. Para ela disse o seguinte: ela falou assim, você pode desejar o que você quiser, porque esse programa de orações é para você fazer um pedido, e aí, em cada vez que você faz a oração do dia, você reafirma esse pedido. Esse mesmo pedido, dia após dia. E o programa de orações, as 63 afirmações positivas, ele termina num sábado, na oração número 63, e aí no domingo você volta na primeira. E você vai fazendo até você conseguir atingir o seu pedido lá que você fez. E ela não está ligada especificamente a nenhuma religião. Então, ela tem trechos da Bíblia, trechos de filósofos, trechos de pensadores, enfim. E eu peguei aquela oração, aquele programa, num momento de desespero, e falei assim: vou fazer porque eu quero melhorar e eu preciso me agarrar em alguma coisa para melhorar. E aí eu gostei, comecei a fazer todos os dias antes de sair para o trabalho e pensei numa coisa mundana, digamos assim. Eu falei assim, eu trabalhava em Jandira e falei assim, eu quero um emprego, eu trabalhava 40 horas. E eu passava 4 horas do meu dia dirigindo. 2 horas para ir por causa do trânsito, 2 horas para voltar por causa do trânsito. Dirigindo um carro de direção, como é que fala? De marcha. Acabando com o meu pulso. Né? Então, que pedido que eu fiz? Eu estava numa condição ruim no meu trabalho e eu pedi. Eu falei assim, para pedir qualquer coisa, vou pedir. Eu quero um emprego de 30 horas perto da minha casa. Eu demorei 3 anos para conseguir. Fazendo essa oração dia após dia. E ao longo dessas orações, eu fui fazendo a minha parte, lei da ação. Eu estava rezando, mas eu prestei concurso. E aí, por fim, nem lembrava mais do concurso, onde foi, quando foi e tal. E aí, um dia eu vejo no meu e-mail,
vaga para fonoaudiólogo. Eu falei, caramba, até na caixa de entrada eles vêm com esse negócio de propaganda. E aí eu ia deletar, eu falei, não, vou abrir. Abri, eu tinha o prazo de 3 dias para me apresentar no Taboão da Serra, com todos os documentos que eu tinha passado no concurso. Adivinha? Com 30 horas. Do lado de casa. Né? Ainda bem que eu não deletei. Aí eu fui. Quando eu fui ver, né? Eram 3 dias para me apresentar, e a papelada e tudo, exame médico, mas não sei o quê, mas não sei o que lá. Então, pedi todos os prazos possíveis lá em Jandira. Pedi férias, pedi abonada, pedi prorrogação do prazo, pedi tudo que dava. Quando chegou aqui no Taboão, eu fui atendida no último dia, no último horário, na perícia médica. Com toda a papelada, eu pedi prorrogação do prazo e fui atendida no último dia, no último horário da perícia médica. Passei. Eu saí da educação para trabalhar na saúde. Eu falei, caramba, nunca trabalhei na área da saúde, vou ter que fazer a faculdade de novo, né? Mas meu pedido foi atendido. Lei da ação, né? Então vamos trabalhar. Então comecei a trabalhar, me matriculei em tudo quanto é curso na internet, e quase fiz a faculdade de novo, né, para trabalhar. E aqui estou eu. Mas você estava falando sobre um E o que amigo. eu estava falando é que o meu amigo, que eu passei essa oração para ele desejou, ele falou assim: eu também trabalho em Jandira, só que eu não gosto desse lugar. Eu quero uma vida melhor. Sabe o que eu quero? Eu quero sair do país. E não é que ele conseguiu? Ele mora na Flórida, ele tem uma empresa de viagens e ele está se dando muito bem. Ele era professor de matemática em Jandira, trabalhava comigo na Secretaria de Educação e fazendo esse programa de oração todos os dias, ele falou assim, não, eu também tenho que agir. Ele falou assim, se eu quero me mudar daqui, eu tenho que agir. Começou a fazer a oração, juntar dinheiro, vendendo tudo que ele podia vender, vendia perfume, vendia roupa, vendia suprimento de academia, esses negócios de proteína lá que os atletas tomam, vendia de tudo um pouco. Dava aula particular, trabalhava que nem um louco. E conseguiu. Lei da ação. Então, foi o programa de oração? Não sei. Foi o esforço que ele fez? Talvez. Foi uma mistura dos dois? Talvez. Mas o que eu quero colocar para vocês, que o que está colocando aqui, a gente tem obstáculo? Tem. Os obstáculos sempre surgem. Mas se a gente não tiver uma meta, um propósito, uma determinação, e não fizer a nossa parte, a gente não consegue. Então, a gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter meta,
E a gente tem que ter um plano B para driblar as dificuldades, as adversidades que podem surgir no nosso caminho. Assim como tudo na vida. Então, a gente tem que saber equilibrar o lado material, que é a nossa parte, porque a gente vive num mundo material. A gente tem que equilibrar o lado espiritual, porque a gente precisa de um suporte. E, ao mesmo tempo, a gente tem que perceber que cada um faz a sua parte. A gente nunca está sozinho, mas a gente não pode delegar tudo para o mundo espiritual. Então, esse texto vai dar para nós a real dimensão daquilo que cabe a nós e daquilo que cabe ao mundo espiritual. Porque a gente recebe ajuda o tempo todo. É só a gente parar para pensar um pouquinho de todas as coincidências que acontecem na nossa vida quando a gente se propõe a fazer alguma coisa de forma determinada. Quando você se propõe a lutar por alguma coisa na sua vida, muitos obstáculos vão surgir. Mas, por outro lado, se a gente insiste naquilo, a gente recebe muita ajuda. É só a gente ficar atento, prestar atenção. Porque surge o momento oportuno, a situação certa, a pessoa certa, aquela ideia maravilhosa. Tudo isso é a ajuda que a gente recebe. Então, a gente tem que estar atento para isso. E aproveitar essas oportunidades quando elas aparecem. E, da mesma forma, saber identificar quando aquilo não é para acontecer. É que nem aquela história do cara que estava na ilha esperando receber ajuda. Né? Ele pede para Deus ajuda, então ele está esperando um navio, mas passa uma jangada, passa uma boia, passa um barquinho, e ele está esperando o navio. Se ele não está atento a essas outras oportunidades, a hora que ele for reclamar para Deus, Deus vai falar para ele: meu, você não viu a boia? Você não viu a jangada? Você não viu o barquinho? Ah, mas eu estava esperando o navio. Eu falei, então. Né? Então, muitas vezes a gente está esperando alguma coisa grande e naquelas pequenininhas a gente deixa passar. Então, a gente precisa ficar atento também, para não desperdiçar nada que possa dar o primeiro passo para aquilo que a gente está tentando fazer. Comentários? Bom, vamos lá, vamos deixar primeiro o Mário falar. Hoje ele foi o primeiro a levantar a mãozinha, né, Mário? Tá vendo? Eu acho o seguinte, eu acho que a Melissa deveria passar no meu particular primeiro essas 63 orações para ver se eu ganho na Mega Sena. Não passa no grupo não, senão tem que dividir o prêmio. Hein, Melissa? Cada um com o seu pedido, né? Mas agora, é só para quebrar o gelo. Agora, brincadeiras à parte, é verdade. Quando a gente tem um objetivo na vida, por incrível que pareça, a gente sempre alcança. Pelo menos sempre foi assim comigo. De uns anos para cá que eu tô meio relaxado, e é engraçado que quando a gente não tem esse foco,
não tem essa vibração, a gente não vai atrás do objetivo, a gente vive um dia de cada vez. É um negócio até meio monótono, né? Não sei se é coisa da idade que vai chegando, não sei o que é, mas é um negócio meio estranho. Parece que quando você perde esses objetivos, esse foco, você cai numa monotonia muito grande, né? Posso falar, Mário? Deve. Vamos lá. Primeiro, eu quero voltar um pouquinho para o texto, uma coisa aqui que me chamou muito a atenção quando eu li já de outras ocasiões. No finzinho, El Moria fala que, simplificando pensamentos, emoções, palavras e ações, são as chaves para a realização em Deus. Quantos séculos ou milênios nós passamos repetindo que nós pecamos por sentimentos, pensamentos, palavras e atos? Eu acho que todos recordamos dessa oração católica, né? Isso ficou profundamente impregnado nos nossos inconscientes como crença limitante, que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras e os nossos atos é que nos levam ao pecado. E qual é o objetivo disso ter sido colocado dessa forma? Limitar a expansão da consciência e o poder de co-criar. Era esse o foco daqueles que queriam se utilizar da religião para dominar as massas. Isso faz parte do arquétipo coletivo como uma crença limitante. Hoje nós estamos conseguindo claramente, de uma forma muito ampla, em todos os canais de comunicação, encontrar informações, vídeos, ajuda espiritual, ajuda clínica, terapias, que estão nos levando a despertar a nossa consciência e o nosso poder de transformação como co-criadores que somos. Esse programa de orações que a Melissa colocou, como ela disse, não tem uma origem religiosa. Alguma pessoa resolveu colocar aquilo, como tem, por exemplo, aquele livrinho do Pastorino, que quase todos conhecemos, Minutos de Sabedoria. Pastorino, para quem não sabe, ele foi um padre católico. E ele, em algum momento, se desligou, abandonou a batina e se tornou espírita. Mas esse livro que ele publicou há mais de 50 anos, e que é um dos mais divulgados e distribuídos, pelo menos no Brasil, não tem conotação religiosa apenas, mas sim o poder de, através de pequenos insertos, abrir as nossas mentes. Não há necessidade, eventualmente, de um aprofundamento muito amplo, de fazer um retiro espiritual, de tirar um ano sabático, fazer uma peregrinação a Santiago da Compostela, ou viver um ano como eremita no Tibete, para que as pessoas despertem. Não! Nós podemos fazer isso no nosso dia a dia. E todos estamos fazendo, tirando aqui 1h30 do nosso tempo, para, pelo menos durante esse período, uma vez por semana, sairmos da caixinha, sairmos da Matrix e usarmos a nossa capacidade de expressão e a nossa capacidade de interpretação para desenvolvermos interiormente essa capacidade. Mas é importantíssimo, e aqui ele faz a conexão perfeita entre a lei da vibração, que é o pensamento correto, daí o orai e vigiai. O orai é a conexão. E o vigiai é atenção aos pensamentos. Só que isso, no plano tridimensional, não basta.
Isso vai ser possível quando estivermos já plenamente integrados à quinta dimensão, onde tudo será feito, será manipulado na matéria pelo comando do pensamento. Hoje, nós ainda não estamos com esse grau de poder. É necessário que nós unamos o pensamento direcionado por uma meta, um propósito, um objetivo e, principalmente, um desígnio que nos remete à necessidade de uma pergunta que raramente nos fazemos e que é muito difícil de ser respondida, porque exige um mergulho profundo em nós mesmos para conseguirmos identificar claramente a resposta a essa pergunta. Alguém sabe qual é essa pergunta? Todos sabemos. Mas é tão difícil que a gente nem sequer a enuncia. O que eu sou? Não quem eu sou, nem que profissão eu exerço, nem qual a condição em que me encontro nesse momento, mas a minha essência, o que eu sou. Nós temos uma enorme dificuldade para identificarmos isso. E às vezes é necessário um trabalho interior muito profundo, com auxílio, seja espiritual, seja através de terapia, de estudo, com muita persistência, disciplina e, principalmente, superando as dores que isso provoca, porque nós vamos ter que resgatar toda a história da nossa existência presente, desde a nossa infância, para encontrarmos as pistas que vão nos levar à resposta dessa pergunta: o que eu sou? Qual é o meu desígnio? O que eu vim fazer aqui? Porque eu não sou um professor, ou um pintor de paredes, ou um engenheiro, ou uma dona de casa, ou mãe, ou pai, ou um técnico em TI, ou uma fonoaudióloga. Não, isso são tarefas que a gente assume durante a vida. Ou eu não sou, por exemplo, um cuidador dos meus pais, dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa. Isso são projeções que a gente faz. São tarefas que a gente executa, mas que não respondem à pergunta essencial: o que eu sou? E eu descobri recentemente que tem 3 pistas que nos ajudam a chegar a isso, mas não é simples. Primeiro, o que eu amo na vida? Não é, eu amo sorvete de baunilha. Eu amo música sertaneja. Eu amo tal pessoa, ou os meus filhos, ou amo. Não, isso é tudo bobagem. O que eu amo, de fato, o que o meu ser, o meu espírito ama nessa vida, nessa existência. O que me desperta a emoção. O que faz meu coração vibrar. Porque sem a vibração do sentimento, da emoção, o pensamento não consegue se transformar em realidade na matéria. O pensamento é o start, é a centelha, é a vela da ignição ali do nosso sistema de comando. Mas o que explode a energia é o nosso chakra cardíaco, é a nossa emoção, que é 60 vezes mais rápida a vibração do chakra cardíaco que a do pensamento. E é 5.000 vezes mais poderosa em termos de fluxo energético. Qualquer eletrocardiograma, quando comparado com um eletroencefalograma, vê que as escalas para medir as frequências da mente são numa frequência muito mais baixa do que a do coração. E vejam que aqui estão sendo medidas apenas impulsos elétricos. Nós estamos falando de energia numa essência muito mais elevada. Diga, Fátima. Foi sem querer.
Tá bom. Então, só para concluir isso, para a gente poder passar para a segunda leitura, é fundamental que a gente compreenda esse processo. Eu falei o que eu amo. É a primeira pergunta. Anota num pedacinho de papel. Coloca lá. Primeiro, eu sou... 2 pontinhos. E depois responde, o que eu amo de fato? Segundo, o que me causa raiva, indignação? O que provoca em mim um sentimento de querer destruir, de querer mudar, de querer passar por cima, de querer atropelar? É uma pergunta difícil de ser respondida. Ah, mas eu não odeio nada, eu não tenho raiva de nada. Ah, temos. Como temos raivas embutidas dentro de nós e não nos damos conta? São fruto do medo prioritário que todos nós desenvolvemos. E o medo é uma emoção positiva. Ela nos indica aonde nós precisamos agir. E, finalmente, a terceira pergunta. O que me causa profunda tristeza? O que me comove até as lágrimas? Pode ser, sei lá, crueldade com animais, pode ser destruição da natureza, pode ser a maldade humana, não sei. Cada um tem uma resposta única. Essas pistas são apenas isso, pistas. Porque como nós vamos descobrir essas 3 emoções em nós, é um trabalho individualizado e muito difícil. Pode demorar meses, anos, para a gente conseguir responder essa pergunta. Mas elas têm que ser feitas, porque enquanto a gente não descobre efetivamente o nosso desígnio, o que nós viemos fazer aqui, os nossos propósitos carecem do fundamento principal. Porque se eu amo música, por exemplo, tudo me leva a pensar, a sentir que eu tenho tudo a ver com a educação musical, com a arte da música, em qualquer das suas manifestações. Eu posso até ser um bom cirurgião, ou um bom engenheiro, ou uma boa dona de casa, frustrados. Podemos ganhar rios de dinheiro, mas vamos estar infelizes e vamos morrer infelizes, porque no fundo, nós somos músicos frustrados. Fala, Pedro. Não, só para não perder o time do que você estava falando aí, que eu lembrei de uma frase filosófica aqui. Conheça a ti mesmo e descobrirá quem tu és. Essa é do oráculo de Delfos e da Esfinge. A frase da Esfinge. Conhece-te a ti mesmo. Eu ia concluir com isso, você me lembrou no momento exato. É para isso que nós estamos aqui, fundamentalmente, para descobrir o que nós somos, qual é a nossa essência, qual é o nosso desígnio. A partir daí, sim, com isso definido claramente no nosso pensamento, a nossa emoção vai vibrar alinhada com esse pensamento. E ela vai transformar a realidade através dos nossos atos, das nossas ações, porque não adianta a gente achar que simplesmente pensar e sentir vão produzir as modificações. Não basta. É necessário ação. E a ação está interligada com a expressão. Pobres daqueles que, nessa experiência de vida, não têm a capacidade de falar, porque nasceram surdos ou porque perderam a voz em alguma situação. Porque a expressão, as palavras têm poder. Quantas milhões de vezes não ouvimos isso? Fala, Melissa. Áudio. Mas mesmo quando as pessoas perdem a capacidade de falar, elas conseguem se comunicar de alguma maneira. Então, eu sou testemunha de quantas pessoas
Eu já atendi que mesmo sem falar, conseguem se comunicar melhor do que falando. Pois é, do que pessoas que falam abobrinha o tempo todo. Abençoadas as Libras, que são uma invenção bem recente, mas sempre houve essa possibilidade. Em toda a história humana, sempre houve pessoas que não tinham o poder da fala por alguma razão, como, por exemplo, era muito comum no passado se cortar a língua de uma pessoa por punição, por castigo, ou para que ela mantivesse um segredo, e apesar disso ela conseguia se expressar. E tem outra coisa, para falar sobre a essência e as características que definem as pessoas, né? A sua natureza, a gente vai falar na próxima aula sobre a lei da correspondência. Então, aguardem, Bom, vamos lá, porque gente. vai Estamos ser com muito 51 interessante. minutos. Vamos passar para o próximo link antes da gente começar a conversar com o Pai João? Então vamos encerrar aqui e pular para o próximo, tá? Meu. 17, 17, estamos todos aqui? Bom, eu acho que não faltou ninguém, não, né? Se não me engano, tinham 18. Bom, seja quem for, está chegando aí. É o seu Mário. O seu Mário. Não, o Mário está aqui. A Sandrinha, tá bom. Chegou! Pronto, agora estamos com o grupo completo aqui. Vamos lá, a gente estava acompanhando a sessão de terapia da Sabrina com a doutora Sandra, né? Isso, Sandra. E estava num trecho assim bastante interessante. Eu vou só voltar um pedacinho curto aqui para a gente colocar. Pessoas ansiosas costumam ter dois extremos na conduta. Em um extremo, há muita autoexigência e um perfeccionismo cruel. No outro, há a negligência e o autoabandono, que levam ao adiamento sistemático da realização do que se deve fazer. Claro que nenhum de nós tem essas características, né? Imagina. Nós não precisamos de terapia. Com esse perfeccionismo, o ansioso pode tentar controlar a vida e as pessoas. E com a negligência, o ansioso pode estar pavimentando o caminho para que a descrença e a omissão extrema entrem em sua vida. Em qual dos dois extremos você se vê? A pergunta da Cláudia para a Sabrina. Ela é muito direta, né? Sinceramente, acho que vou de uma ponta a outra. Ora sou controladora, ora sou muito descrente de tudo. São as expressões da ansiedade em sua vida. E, afinal de contas, o que é essa ansiedade? Vejam bem, no seu caso, não significa que isso seja uma regra geral. Ela está dizendo, no caso da Sabrina, ela é a expressão do medo. Sandra, será que tem o jeito? Percebo que ele me atrapalha mesmo. Que imperfeição danada. Como posso acabar com esse medo, meu Deus? Não é para acabar com ele.
Ele não é uma imperfeição, é um alerta da sua alma. Todo medo indica algum aprendizado a ser feito. Não é uma imperfeição? Não, não é falha ou imperfeição. É um indicador de que você precisa se preparar melhor para enfrentar os eventos que teme. Para mim é uma imperfeição. Eu me sinto uma derrotada por sentir medo. Não há derrota, Sabrina. Quando há irregularidade ou insuficiência diante de um aprendizado, surge o sentimento de frustração. Ele indica que você não fez o necessário para alcançar a meta. O medo alerta o que você tem que superar. E a frustração indica o que você precisa providenciar para superá-la. Medo e frustração são preciosos impulsionadores da melhoria. Porém, quando você começa a questionar sua competência e seu valor a partir desses dois sentimentos, abre-se a porta para a sensação de fracasso, que é um indicador de que você está precisando de ajuda e melhor orientação para lidar com o que acontece dentro de você. Ela é proveniente de uma forma inadequada de lidar com suas fragilidades, que causa a sensação de derrota. É como se para você fosse um erro sentir medo. Nossa, você conseguiu fazer um retrato perfeito de mim. Está vendo para que serve a terapia? Como você está se sentindo com esse nosso encontro terapêutico? Parece que está tudo revirando dentro de mim. Mas qual é o sentimento que surge diante dessas reflexões? De bem-estar. Começo a sentir uma pontinha de esperança. Isso, Sabrina. Você usou a ótima palavra, esperança. É ela que pode nos salvar de nós mesmos. Você percebe como mexer com os seus medos já lhe trouxe algo de bom? É verdade, mas ele não sumiu. E nem é para sumir. Ninguém vive sem medo. Ele é extremamente essencial ao equilíbrio emocional humano. O que se necessita é fazer um aprendizado de educação emocional para lidar com ele de forma saudável e útil. A superação do medo só é possível quando aprendemos qual é a mensagem que ele quer nos transmitir. Olha que importante isso. Essa sensação de medo é uma indicação clara que nós recebemos da nossa central de comando ali, da nossa mente, através da macaquinha das emoções ali, dos sentimentos, que algo precisa ser trabalhado, precisa ser melhorado, precisa ser transformado. É uma luzinha que acende no painel de comando, uma luz de advertência. Existe um medo natural e preservador da vida, e existe outro neurótico, que é considerado tóxico. O primeiro é necessário e indispensável. O segundo é resultado da falta de habilidade em entender o que ele quer nos ensinar. Isso o torna um adversário emocional. Existe ainda o medo traumático, que é bem diferente dos anteriores, e não se encaixa em nenhum dos seus objetivos. É importante a gente identificar isso, não dá nunca para generalizar as coisas, né? Porque, de alguma forma, medo é um sentimento muito amplo e que é inerente a todos nós, é uma emoção primária. Ele existe em toda a consciência e é resultante do nosso instinto de sobrevivência. Então, o medo não é inimigo. Assim como o egoísmo, tampouco. O egoísmo é o que nos ajuda em encontrarmos a nossa autoestima, quando bem conduzido. O medo neurótico é composto por medos cujas funções sagradas são nos alertar e nos fazer perceber algo sobre nossa vida interior, mas que não conseguiram cumprir seu objetivo.
Em boa parte das vezes, o objetivo dele é sinalizar que necessitamos enfrentar o que tememos, porque a experiência adquirida com esse enfrentamento é a porta que se abre para desenvolver um talento que está adormecido e pode nos libertar. Olha que lindo isso. O enfrentamento desses medos é a porta que se abre para desenvolver um talento e, eventualmente, encontrarmos o nosso desígnio, o que eu sou, que está adormecido e que pode nos libertar. No seu caso, como você está varrendo seus temores para debaixo do tapete da sua vida mental, eles lhe causam muito mal. Nessa condição, eles criam uma força destruidora na vida emocional e se transformam em uma pressão que lhe afeta de dentro para fora. Oi, Cris, seja bem-vinda, querida. Vou dar continuidade aqui. Nessa condição, eles criam uma força destruidora na vida emocional e se transformam em uma pressão que lhe afeta de dentro para fora. Assim, você vive constantemente sob o peso dessa pressão psicológica que traz efeitos danosos ao seu corpo psíquico, físico e espiritual. Peraí, deixa eu conectar o carregador aqui, porque já deu um sinal aqui de a bateria estar indo para a roça. Pronto. Deixa eu só ver se está carregando aqui. Tá. Nesse caso, a sobrecarga costuma ser mais mental do que real. Na realidade, você daria conta das suas atuais obrigações sem a exaustão em que se encontra. Entretanto, por conta dessa opressão do inconsciente, você despende uma enorme quantidade de energia, se desgasta e se cansa com mais facilidade. A ansiedade pode ser apenas um resultado desse conflito contínuo e persistente. Ela é uma pane na vida mental e no sistema nervoso, avisando que você já ultrapassou todos os seus limites suportáveis. Uma pausa aqui para a gente refletir sobre isso. Ansiedade, que atinge todos nós em maior ou menor medida, em alguma ou situação qualquer, ou em algum momento das nossas vidas, quando ela atinge um limite mais alto, ela provoca uma pane no sistema que entra em curto-circuito, a caixa de comando, aqui a nossa casa mental. Da mesma forma que um carro, por exemplo, um automóvel, você começa a perceber que ele está consumindo muito mais combustível, você vai ver que pode ter algum problema ali, ou de ignição da energia que está sendo liberada pelas velas de ignição, ou pelo sistema de injeção eletrônica, ou pelo sistema de abastecimento de combustível, da injeção propriamente dita. Então, ao invés de ele fazer, por exemplo, 10 km com 1 litro, ele começa a cair para 8, 7, 5. Tem alguma coisa errada. A nossa energia normal permite que a gente dê conta de todas as tarefas, de tudo aquilo que a gente tem que fazer, por maiores que sejam as nossas atividades. A gente encontra aí pessoas que trabalham 14, 15, 16 horas por dia e estão sempre com vigor total, sempre muito bem, mas que estão com a mente focada, centrada, em equilíbrio. Eu conheço pessoas, por exemplo, empresários, gente de muita grana, que acorda às 4h30 da manhã, às 5 horas está na pista, caminhando, depois faz um percurso de bicicleta, de, sei lá, ir até Santos e voltar, 8 horas está entrando no escritório depois de um banho, uma reunião atrás da outra, viaja, compromisso aqui, compromisso ali, termina o expediente, vai para a academia, passa mais 1 hora, tem outros compromissos profissionais, depois vai curtir a família, vai com os filhos fazer alguma atividade ou jantar fora, janta com todo mundo, pega no computador, fica estudando até meia-noite, 1 hora da manhã, e dorme 3, 4 horas por noite, direto.
muitas vezes 4, 5 horas, dias por semana nessa rotina, e não se sente cansado, mas se permite colocar tudo em equilíbrio. Tira os momentos para o seu lazer, para curtir a família, para curtir as coisas que gosta, para viajar em férias. E estão sempre bem. E tem gente que não faz quase nada, mas vive cansada, exausta. Isso não é exaustão, é fadiga, que é esse desgaste exagerado de energia provocado pela ansiedade, muitas vezes causada por esse medo tóxico ou pelas pressões que a vida lhe coloca como sendo um alerta para aprender, ó, isso não está funcionando, tem que transformar. Como poderei superar tudo isso, Sandra? Esse é o ponto, né? Como superar isso? Vamos adotar para você um plano com 3 medicações. Em primeiro lugar, vamos manter a terapia. Em segundo lugar, usaremos uma medicação ansiolítica. E em terceiro, vamos buscar a mudança de conduta. Olha, a importância da medicação, dos fármacos, quando bem aplicados e associados a um conjunto. E não apenas, como muita gente faz, que vai buscar tratamento psiquiátrico e só toma medicação, não faz mais nada. E acha que aquilo vai resolver. Então acorda de manhã, toma lá uma bolinha e fala, tá tudo bem. Passa o dia assim, chega à noite, não consegue dormir, toma outra e pum, desmaia, capota. E passa anos fazendo isso. Cada vez precisando de mais medicação, trocando de medicamento. E não funciona. Aí associa com outro. Aí começa a aparecer dor aqui, dor ali, dor acolá. Um monte de sintomas que não tem diagnóstico claro. Fibromialgia, dores migratórias, insônia, falta de apetite ou apetite exagerado. Começa a ganhar peso, como é o caso da Sabrina, que ela estava quase 30 quilos acima do peso dela. Tudo por conta dessa distonia, dessas frequências totalmente desreguladas. Então, aqui vai ser utilizado o conjunto da terapia com uma medicação ansiolítica só para dosar a ansiedade, não é para chapar, e mudança de conduta. Sem isso, nada vai funcionar. Espera um pouco. A terapia é considerada medicação? Nunca havia pensado dessa forma. E por que não? Compare sua mente com uma jarra cheia de água. Metade tem água limpa e metade tem barro assentado no fundo da jarra. A terapia é como uma colher cujo objetivo é retirar o barro, isso é, aquelas coisas que precisam ser mexidas no inconsciente. Quando você mete a colher no fundo para puxar o barro, a parte limpa da água se turva por completo. Assim também acontece na terapia. Depois que você começa a mexer com sua intimidade, parece que tudo piora durante um tempo. Na verdade, isso acontece porque você está se enfrentando e está disposta a melhorar. Não desista de encarar seus medos. A sensação é de que tudo piora, mas isso vai passar. E sua jarra terá somente água cristalina. Você ficará com uma mente saudável e um inconsciente curado. Um paralelo aqui com tratamentos de desobsessão, que muitas vezes são mal interpretados, mal conduzidos, mal orientados e também, eventualmente, mal diagnosticados, porque muitas das causas aparentes que levam as pessoas a acharem que estão sendo obsidiadas, que era o caso da Sabrina lá no começo, vocês lembram disso? Ela achava que ela estava sendo influenciada por espíritos que estavam fazendo um trabalho para ela ou coisa parecida. Tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com seus medos interiores.
que provocavam toda essa distonia. Mas, sem dúvida, existem casos, sim, de obsessão, a gente não pode ignorar isso. Porém, não adianta fazer um trabalho de desobsessão se não houver uma transformação, uma mudança de conduta. Porque senão aquele espírito vai ser eventualmente afastado, orientado, conduzido para tratamento, vai liberar aquele que estava sendo obsediado, mas ele vai atrair outro obsessor igual ou pior do que o outro, ou aquele mesmo vai voltar, se ele não mudar a sua forma de pensar, de agir e de ser. Esse é o ponto crucial. Assim também acontece na terapia. Ah, não, aqui eu já falei esse livro. Deus lhe ouça, Sandra. Com relação aos medicamentos, eu não sei mais o que fazer para mudar a minha conduta. A única coisa que sei é que preciso continuar enfrentando o meu marido, que era um ponto crucial da vida dela, né? Uma relação tóxica num casamento que nunca deveria ter acontecido, que ela não sabia nem por que havia casado, com uma pessoa com quem ela não tinha vínculo nenhum, que ela não amava, que também não a amava, não a respeitava, pelo contrário, só a tratava mal, a traía, e, além de tudo, era um preguiçoso, vagabundo, não queria trabalhar, as condições financeiras foram para o brejo, estava tudo errado no casamento dela. Não é o seu marido que você vai enfrentar, é o medo que sente na sua relação com ele. Nós vamos analisar juntas outras estratégias que poderão lhe ajudar. Com certeza, estou começando a gostar dessa terapia. Ela se animou, né? Opa! Que bom, Sabrina. Conhecer a si mesma vai mesmo lhe fazer muito bem. Agora me diga, no campo dos seus relacionamentos, qual a conduta que mais a identifica no que diz respeito à autoexigência? Sou controladora demais. Tudo tem que ser como eu quero, do meu jeito. Isso cansa você? Muito. Por que quer controlar tudo desse jeito? Aí vem uma respostinha que eu acho que nenhum de nós aqui ouviu antes, né? Se eu não fizer, quem é que vai fazer, Sandra? E se você pedisse para alguém fazer uma parte do que você faz? Delega, né? Além de não fazerem direito, só o que eu faço está bem feito. Não, deixa que eu faço. Não vai fazer isso, você vai quebrar. Não mexe aqui. Além de não fazerem direito, acho que todos ficariam muito insatisfeitos comigo. Você controla porque sente que precisa agradar? Não sei. Se acha que ao pedir vão ficar insatisfeitos, o que perde com isso? Penso que, se ficarem insatisfeitos, ninguém vai me respeitar. Então, com o seu controle, você espera ter respeito? Sim. E está conseguindo? O pior é que não, nem um pouco. Não tenho a consideração deles e ninguém me atende. Sou desrespeitada por todos o tempo todo. Você consegue compreender o que está acontecendo? Acho que sim. Se eu quiser mudar minha vida e ter o mínimo de consideração das pessoas, tenho que parar de querer agradar sempre. É isso? A disponibilidade tóxica que foi analisada lá no acolhimento fraterno dela. De a gente estar sempre disponível para fazer o que os outros estão precisando. Não, eu estou aqui, eu faço. Posso fazer alguma coisa aí? Tem algo que eu possa ajudar? Sem que nos seja pedido. Olha o Zezinho aqui, ó. Essa me caiu assim. Perfeita, sob medida. Quem tenta agradar a todos nunca terá tempo e oportunidade para ser quem é. Poxa, outro tiro bem no alvo. Que tal tirar um fim de semana para ir ao cinema com algumas amigas? Ah, Sandra, não tenho amigas nem dinheiro para isso. Tá vendo só? Você faz tudo para todos e como você fica? Mas vou lhe falar.
esse negócio de terapia, a gente escuta muita coisa que dói também, né? Dói sim. A terapia é também uma delicada cirurgia e algumas vezes uma operação sem anestesia. Os benefícios, porém, são sempre muito motivadores. Mas agora eu estou me sentindo um lixo. Antes estava até sentindo algum alívio, mas essa coisa de tocar nesses assuntos, de agradar a todos e ter muito controle de tudo, me derrubou. Percebem como oscila a emoção? Em todos nós. No momento a gente está com a maior raiva, indignado. No outro a gente está triste. Aí uma hora a gente está alegre com alguma coisa, por nada ficamos tristes. É a macaquinha das emoções ali, pulando o tempo todo. E a macaquinha da memória, das lembranças do lado dela também fazendo um furdúncio. Enquanto o macaquinho do pensamento está cutucando as duas para que elas não parem quietas. E ele corre mais que todos. E aí o outro macaquinho do ego se infla e se acha perdido no meio daquilo tudo. E a consciência está lá, olhando tudo e não faz nada. Por qual razão, né? Está se sentindo um lixo. Percebo que não sei mesmo cuidar de mim, Sandra. Tenho sonhos e me sinto cada vez mais longe deles. Que sonhos? É como eu lhe disse. Queria ser independente do meu marido, me vestir melhor, ter um carro para passear com meus filhos, voltar a estudar e até poder fazer as unhas. Estou me sentindo um caco de mulher. Morro de inveja de tudo com relação a outras mulheres. Não posso nem olhar uma bolsa bonita que passo mal. Outro dia passou uma jovem muito bem vestida e eu quase coloquei a mão na bolsa dela, de tão linda que era. Fiquei o resto do dia pensando naquela bolsa e me odiando por não conseguir ter uma. Fiquei hipnotizada pelo desejo de ter uma igual e até me senti tonta. Sinto-me miserável, Sandra. Na verdade, não há outra palavra. Além de uma bolsa linda, o que mais a satisfaria em relação aos seus sonhos? Nem sei dizer. O que mais tem faltado na sua vida nesse momento? Tente me responder pensando na sua vida interior. Com certeza, descanso, sossego. Só tenho problemas e mais problemas para resolver. Quem aguenta viver assim? Vamos trabalhar isso. Faremos as nossas sessões objetivando mais sossego interior, descanso das lutas e conflitos. Você estando nesse quadro psíquico, se hoje você tivesse a chance de possuir aquela bolsa, possivelmente nem a aproveitaria o quanto merece. É o caso de pessoas que conseguem comprar tudo aquilo que tem vontade, mas dali a 5 minutos já que não faz o menor sentido. E viram consumistas inconscientes. Nada impede que você busque melhorar sua condição financeira. Todavia, não pode desfocar do investimento da sua realidade emocional, que é a prioridade no momento. Os seus sonhos serão alcançados. O caminho é aprender como cuidar de você. São muitas as pessoas que também se encontram assim. Já são adultas, jovens ou mais maduras, mas não aprenderam a se proteger, a desenvolver amor por si mesmas. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Quase sempre foram educadas com crenças limitantes, uma herança cultural pesada, na qual o conceito de amor foi amordaçado pelo comportamento de submissão, nociva escravidão. A autonomia e o amor próprio, nessa ótica mais tradicional, ainda continuam sendo examinados com muito preconceito. Para a mulher, o assunto é ainda pior, porque muitas foram totalmente moldadas por crenças que sugerem o completo autoabandono como prova de amor. Quando você me fala que o que lhe falta é sossego e descanso, não podemos ignorar a palavra prazer. Sua vida está quase totalmente focada em obrigações e deveres, que eliminaram suas aspirações de prazer. Prazer, meu Deus, você disse tudo, Sandra.
Nem sei mais o que significa isso. Palavrinha da qual eu me sinto muitas saudades, falou com os olhos cheios d'água. Gente, eu vou esticar um pouquinho aqui, falta uma página e meia, mas eu acho importante a gente terminar esse capítulo para não deixar esse rabinho para depois. Essas crenças limitantes é a repetição que nós fazemos ao longo da nossa vida do comportamento que adquirimos desde a nossa primeira infância, com os comportamentos dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai, do relacionamento do casal, de como eles se dirigiam a nós, aos nossos irmãos quando os temos. Isso gera um conjunto de crenças que vão ser a base de toda a nossa vida. E nós, habitualmente, somos repetidores daquilo que foi incutido em nós como essas crenças limitantes. Principalmente quando nós, ao crescermos, passamos a julgar e criticar o comportamento dos nossos pais. Porque quando nós criticamos, fatalmente iremos repetir. Isso me lembra Belchior, imortalizado pela Elis Regina. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Isso é um ponto para todos pensarmos muito e que toda sessão de terapia vai buscar, porque é base, fundamental. O seu autoabandono, com a ausência de prazer na vida, porque a libido some. Quantas vezes eu já não brinquei sobre isso? A libido está como uma cobra confortavelmente enrolada em cima do saco. Tanto no caso do homem quanto da mulher. Te perde o prazer do sexo, e não só do sexo, mas da afetividade, da emoção, da companhia. Fica uma coisa morna, sem sabor. Qualquer relacionamento sucumbe diante disso. A partir de hoje, quanto mais você adotar condutas e decisões que a aproximem do seu objetivo em obter mais alegria, paz e sossego, mais a sua ansiedade vai diminuir gradativamente, porque essa pressão interior vai reduzir também, entendeu? Muito claro, Sandra. Tenho de admitir que eu realmente me abandonei. Os medos que tanto a martirizam têm íntima relação com essa atitude. Entretanto, aprofundando um pouco o que já lhe disse, medos como os seus são indicadores de que potenciais valorosos se encontram adormecidos em seu coração. Com o medo de perder o marido ou o casamento, você terá de descobrir sua autonomia. Com o medo de ser afetada por forças obsessivas, você vai desenvolver antídotos para adquirir a imunidade. Vá e não peques mais, dizia Jesus. Com medo de não conseguir dar conta das obrigações da vida, você fará o encontro com talentos e forças desconhecidas que tem em si mesma, que surgirão quando buscar superar os desafios que lhe baterão à porta, pedindo esforço e vontade firme. Nessa perspectiva, o medo é um revelador de talentos. Pior seria se você nada temesse, porque correria o risco de pegar os atalhos da irresponsabilidade para tentar resolver de forma ilusória os desafios da existência. É onde as pessoas caem no álcool, nas drogas, nas traições, na vida fútil, nas bobagens que se faz normalmente. Seus medos, de alguma forma, testemunham sobre sua consciência que você tem das dificuldades que a esperam. Demonstram que você sabe que terá que se preparar melhor e necessitará de ajuda, porque sozinho ninguém consegue. Episódios emocionais de tanto temor com a vida são intimações internas para que assumamos nossos valores e nossas qualidades. Nesse ponto do diálogo, aí é observador, né? Pai João falando. Observei que Humberto estava mentalmente conectado às antenas psíquicas da médica. Como um gesto singelo de aprovação, motivei o pai de Sabrina a assessorá-la mediunicamente e, sob a inspiração de seu coração bondoso, a doutora Sandra disse:
Sandra, eu sempre evito misturar minha profissão e minha crença com a espiritualidade, mas tenho que ser franca com você. Nesse momento, tenho uma intuição muito forte a seu respeito que gostaria que guardasse na sua alma. Vejo um futuro promissor para você nas lides do serviço espiritual. Esse ajustamento às atividades será o corretivo nos rumos de sua atual reencarnação. Alguém que muito lhe ama e que está no mundo dos espíritos, possivelmente seu pai, que lhe trouxe aquela bela e profunda comunicação no início do seu tratamento nessa casa, está se esforçando para que você se dedique a essas responsabilidades, considerando os talentos a que me referi. Não saberia lhe dizer com detalhes em que campo de trabalho isso pode acontecer, mas me vem à mente muito forte a parábola do semeador, na qual a semente lançada em boa terra deu frutos abençoados. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Quando existem pessoas com tanta dor, assim como você, existem também talentos escondidos. Acredite, mesmo sem ter noções claras desse chamado divino para sua alma. Não haveria da parte desses benfeitores atenção e amparo tão especiais como os que você tem recebido aqui no CEPAS, se não houvesse ressonância em sua intimidade com relação às mensagens libertadoras que lhe estimulam o caminhar e crescer. Enquanto existe medo, mesmo em estágios tão sacrificiais quanto os seus, existe uma base de sustentação da sanidade e do desejo de avançar. Compreendeu o que eu disse? Nossa, estou emocionada, Sandra. Acho que nunca ouvi algo tão bom a meu respeito. Chego até a ficar em dúvida se seria possível isso acontecer. Saber dessa possibilidade fez bem a você? Sim, fez um bem enorme. Terminamos aqui nossa sessão de hoje. Leve com você esse estímulo e retorne na próxima semana. Faremos um ciclo de 10 a 12 sessões terapêuticas no seu caso. Espero estar firme em todas elas, Sandra. E assim como dizem os terapeutas, acabou o teu horário. Mas o nosso ainda deu e sobraram 3 minutos. Gente, acho que esse encontro de hoje, unindo a lei da ação com essa sessão de terapia, que acredito que tenha sido uma sessão de terapia para todos nós, em alguma medida, foi, para mim, pelo menos, catártica, emocionante. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Acho que vale até a pena a gente esticar um pouquinho para ouvir o que vocês têm a explanar a respeito disso. Por favor. Ninguém tem nada para dizer? Então tá, então, né? Ô vergonha danada de se expor, né? Fala, Pedrão. Salvação. Eu só, no momento da leitura aí que você falou, Zé, que às vezes a pessoa faz muitas atividades e esquece um pouco de dedicar um momento para si mesmo, né? Eu até lembrei, não nessa situação de fazer atividades relacionadas ao auxílio ao próximo, né, numa casa, né? Eu lembrei de uma prima minha, né? Que ela mora até em Minas, né? Ela tinha um comércio, um mercadinho, depois ela montou fora do condomínio uma padaria, depois já montou um restaurante. E aí, uma vez eu conversando com ela estava reclamando, né? Que era muito difícil, que não tinha tantos funcionários confiantes na correria. Aí eu cheguei de uma maneira bem sutil, dei uma dura nela, né? Eu falei, mas espera um pouco, há necessidade de tudo isso, né? Você já é realizada, tem tudo que quer, tudo, de trabalhar tanto assim, quando você dá um momento para você, entendeu? Eu sei que é importante ganhar, isso eu falei para ela, né? Eu sei que é importante ganhar dinheiro legal,
tenho certeza que você é um excelente comerciante, tudo, mas você também tem que dedicar um tempo para você. Isso é importante, até para você, como se diz, dar uma limpada na mente e poder, em algumas atividades, dar o seu melhor, entendeu? Mas o momento seu, esse você tem que reservar também, entendeu? O alto amor, o prazer da convivência, da companhia, né? Eu hoje à tarde, comentando com um casal conhecido, nem são amigos, que estavam discutindo por causa de dinheiro, por causa de trabalho, no meio do trabalho dos dois ali. Escuta, gente, quando foi a última vez que vocês tiraram 2, 3 dias, vocês dois, para sair, sei lá, ir à praia ou ir passear? Ela olhou para minha cara assim como se fosse um ET ali. Nossa, nem me lembrava mais. Fazem 7 anos. Acho que foi o melhor momento da nossa vida. Aham. Né? Para que lutar tanto? Para conseguir coisas, para comprar coisas, para adquirir patrimônio, segurança financeira. Que segurança? Que segurança tinham aquelas pessoas que perderam tudo agora diante da enchente? Mesmo os que estavam bem de vida, que tinham ali seu comércio, sua indústria, o seu escritório, que estavam com uma casa muito boa, com 2, 3 carros na garagem. O que sobrou, além da roupa lameada no corpo? Se é que conseguiram sair a tempo. E muitas vezes perderam até membros da família. Que segurança é essa que a gente tem? Então, é muito importante a gente estar atento para isso e responder essa pergunta crucial. O que eu sou? O que eu vim fazer aqui? De que forma eu posso contribuir com esse meu dom, com essa minha habilidade básica, essencial, para transformar o mundo que eu vivo em algo melhor, para ser útil? Porque todo o resto, inclusive a segurança patrimonial, material, financeira, que resultam disso e fatalmente acontecem, essas sim se traduzem em bem-estar, em equilíbrio, em paz interior. Gente, não vou esticar mais, já foi bem, estamos 2 minutinhos adiantado aqui, vamos só agradecer a todos aqueles que estiveram aqui conosco hoje, e em especial, ainda que estamos terminando esse mês das mães, a nossa querida Mãe Maria, que se faz presente sempre que a evocamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes dessa vida, e nos ampara em cada momento, para que possamos finalmente concluir a nossa jornada em paz e sempre sob a luz do teu amor. Que assim seja. Muito obrigado. Uma ótima noite a todos. Até a terça-feira que vem. Boa noite. Comentários boa no grupo são bem-vindos. Participem, o grupo é nosso. Boa noite. Obrigada pela aula. Uma ótima semana. Boa noite, gente. Valeu, gente. Até mais. Uma ótima semana, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, boa semana. Fiquem com Deus. Para todos. Fiquem em paz. Tchau, tchau. Tchau. E você não falou, né, Mel?